Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este vídeo. Hoje vamos conhecer a história do Guilherme Rocha, aprovado em primeiro lugar geral para o cargo de auditor de finanças e controle na CGU. Guilherme, seja muito bem-vindo ao Estratégia. Obrigado. Parabéns pela sua aprovação. Obrigado. Então, para a gente começar esse bate-papo, eu vou pedir para você se apresentar para quem está assistindo. Tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu tenho 32 anos, sou natural de Cascavel, no Paraná. Estou morando em Brasília desde 2005, mais ou menos. Sou formado em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília e a CGU é o meu terceiro cargo público. Eu sou servidor público desde 2010, fui aprovado primeiro no concurso do Hospital das Forças Armadas, em 2010. Trabalhei lá por 3 anos. Em 2013 eu fui para o Detran do Distrito Federal, cargo de agente de trânsito. E aí fiquei lá até agora e tomei posse na CGU agora recentemente. Parabéns. Obrigado. Fora essas aprovações que você teve e assumiu esses cargos, teve alguma outra? Eu tive aprovações no cadastro de reserva, né? Eu fiquei no cadastro de reserva do Superior Tribunal Militar, em 20º lugar, 27º lugar. Na área de contábeis, cheguei a ser convocado, né? Porque o Tribunal Superior ele tem esse aproveitamento de lista para outros órgãos. Eu cheguei a ser convocado para o TRE do Pará, mas não fui porque eu estava no Detran, preferi ficar por lá mesmo. E agora, recentemente também, durante o estudo para a CGU, eu fiquei em 14º lugar no Tribunal de Contas de Santa Catarina. Olha só. E como que você conheceu a carreira pública? Tem algum servidor na sua família? Não, meu pai era empregado público do Banco do Brasil, né? Ele aposentou lá. Mas assim, concurso público eu tive contato assim que eu cheguei em Brasília. Eu vim do Paraná em 2006, eu estava no ensino médio ainda. E até lá eu não sabia o que era concurso, assim. Eu não sei se por causa da idade, eu não tinha contato com ninguém e tal, então nunca tinha parado para pensar o que era. E aí assim que eu cheguei em Brasília, eu lembro que no primeiro dia de aula, o primeiro professor que se apresentou falou em concurso público. O ano acho que era 2006 e em Brasília era uma coisa muito grande, assim, estudar para concurso, né? Então eu já tive aquele primeiro contato, vi que era um negócio legal. Aí assim, a meta primeiro era entrar na faculdade, né? Então eu fiz cursinho para isso, entrei na faculdade pública. E aí assim, não sabia muito bem o que eu queria fazer, qual profissão seguir, então decidi que concurso público era um bom caminho. E aí comecei, aí no início da faculdade já passei num cargo de nível médio e continuei. Seguiu a profissão de É concurseiro. isso, exatamente. Se profissionalizou nisso, É, né? E aí vamos falar sobre a sua rotina, então, que eu sim. creio que é o que todo mundo quer saber, o que fez o primeiro lugar. Como que você se organizava? Tinha, então, que conciliar com o trabalho, né? Isso, durante a maior parte do tempo agora para a CGU, sim, né? Foi mais ou menos 1 ano e meio de estudo, né? Nesse ciclo agora, recente, eu já tinha experiência anterior, como eu falei, né? Eu tô desde 2010 nessa vida, né? Só que com muitos altos e baixos. E aí agora, para a CGU, foi mais ou menos 1 ano e meio, a maior parte do tempo trabalhando e estudando. Eu tive um privilégio grande, porque lá no Detran eu trabalhava por plantão, né? Então eu tinha escala noturna, 12 por 60. Então eu tinha o dia bem livre para estudar. Aí, assim, a maior parte do tempo trabalhando e estudando. Na reta final, eu usei férias, licença, abono, esse tipo de coisa, para poder ficar quase exclusivamente para os estudos, mas isso já no pós-edital, mais ou menos, ali nos últimos 3, 4 meses. Então você se organizou direitinho para isso. E isso foi meio que no instinto, assim, porque eu tive que marcar essas licenças antes de sair o edital. Só que assim, a gente acompanha por grupos no Telegram e tal, conversa com outros concurseiros e a gente sabia que o edital estava para sair, né? Tanto da CGU quanto do TCU, até então eu estava na dúvida qual dos dois eu iria focar, né? E aí quando estava próximo, assim, que todo mundo estava falando que estava para sair, eu marquei as minhas licenças e tal e parei para estudar. E qual que era o seu foco? Quando você decidiu que queria concursos públicos, você já tinha uma área em mente? Não, não. Assim, no início não. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha que decidir entre estagiar ou estudar para concurso de nível médio, né? Então, o primeiro passo foi esse. Aí entrei lá no concurso de nível médio, estudei para outros de nível médio também, mas não fui aprovado. E aí, próximo ao final da faculdade, eu resolvi começar a estudar para concurso de nível superior. E aí, assim, eu já estava próximo ao fim da faculdade, eu não sabia muito bem para onde ir, para qual área focar. E aí eu lembro que saíram alguns editais, eu acho que faltava mais ou menos 1 ano para eu me formar, e um dos editais foi o do Detran. E aí eu lembro que tinham muitas fases, né? É um concurso que tem teste físico, psicotécnico, curso de formação, e aí eu falei assim, pô, pode ser que dá tempo, né? Pode ser que dê tempo de eu conseguir chegar lá e tomar posse depois já de formado na faculdade. E aí estudei para ele, e aí acabou que deu certinho, assim, quando eu estava no último semestre da faculdade, eu conciliei com o curso de formação lá, então eu me formei, assim, num mês e 2 meses depois eu tomei posse lá no Detran. E aí, assim, acomodei lá por um tempo, é um cargo muito bom também,
né? Fiquei por um tempo lá, só que é bem diferente da minha área de formação, né? Eu sou formado em contábeis, então, assim, durante a faculdade, a gente tinha muito contato com a área de controle, com a área fiscal, e eu sabia que eu queria estudar para alguma coisa mais ou menos naquele universo ali, né? Então, aí fiquei um tempo sem estudar, depois fui retomando aos poucos, e aí, assim, quando eu retomei os estudos, eu retomei, assim, pensando nas matérias comuns, que poderiam cair em todos esses. Até mais para frente, decidi que controle se adequava mais ao meu perfil, Foi né? uma boa estratégia, né? Assim, eu cheguei a pensar na área fiscal, mas aí pensando no serviço em si, não era muito bem o que eu queria, e eu também não tinha muita afinidade com algumas matérias da área fiscal que tenha mais do que a área de controle e tal. Eu sei que foi encaminhando para eu estudar para essa área de controle, né? E aí, assim, durante esse ciclo recente, quando eu resolvi mesmo estudar agora mais recentemente, né? Eu comecei também só por área, não escolhi um concurso em específico, até chegar mais próximo da época dos editais, quando eu decidi focar na CGU. Legal. Então vamos voltar para a rotina aqui, para a gente saber os Sim. detalhes dos seus estudos. Quantas horas que você conseguia fazer por dia, quantas matérias, detalhe tudo isso para a gente. Então, eu não sou muito de ficar medindo exatamente, assim, quantidade de horas, quantidade de matérias. Então, como é que era a minha organização? Eu fazia, assim, um planejamento mínimo das matérias que eu tinha que estudar, né? E uma ordem para elas. Então, era uma planilha de Excel mesmo, eu fazia uma aba para cada matéria ali, simplesinho mesmo, e ordenava de um jeito que ficasse confortável para mim. Então, depois de uma matéria que eu tinha muita dificuldade, eu colocava uma mais fácil para poder esfriar a cabeça um pouco. E era basicamente esse o meu planejamento, assim. Eu não fazia grade horária de matérias por dia, matérias por semana, nem nada. Mas dá uma ideia para a gente, era o dia inteiro, assim, ou... Depende muito do dia, porque assim, como eu trabalhava de plantão, o dia posterior ao plantão, eu chegava em casa muito tarde, dormia tarde, acordava tarde, então eu estudava menos. E aí os outros 2 dias de folga eu conseguia estudar um pouquinho mais. Então até por isso eu não fazia essa grade muito engessada, porque eu achava que era muito difícil, assim, conseguir encaixar os horários certinhos, assim, sabe? Mas aí assim, no início, quando eu comecei agora, nesse ciclo, a minha meta inicial era estudar todo dia. Eu vou estudar todo dia, nem que seja 1 hora, 2 horas. E aí eu ficava assim, numa média de 3, 4 horas. Fiquei por um tempo assim. E aí depois eu fui intensificando aos poucos. Eu acho que durante a maior parte do tempo eu estudei cerca de 5 a 7 horas líquidas por dia. Eu tirava assim, de vez em quando eu cronometrava ao longo do dia, para poder ter ali um benchmark, ter uma métrica, né? E aí eu sabia que começando e terminando naqueles horários eu estava mais ou menos dentro do que eu tinha estabelecido. E aí Segunda fui a aumentando aos sexta? poucos. Não, todos os dias. Todos os dias. Eu estudei assim, de quando eu comecei a estudar, foi na época que saiu o concurso do TCDF, o último, né? Ele tinha saído a primeira vez, aí eu me arrependi porque eu não estava estudando, li o edital e tal, falei, pô, poderia estar estudando, não estudei. E aí, assim, cheguei a fazer a inscrição, não lembro se chegou a abrir inscrição ou não. Eu sei que eu decidi que eu ia fazer o concurso, mas assim, sem estudar, só para ver qual era. E aí veio a pandemia, o concurso ficou suspenso, e aí o que eu pensei, o que todo mundo pensou foi, é a chance de estudar, né? O concurso vai ficar um tempo parado, só que não foi o que aconteceu, né? A pandemia deu uma travada em tudo, eu acho que todo mundo ficou muito preocupado com outras coisas e tal, então eu meio que abandonei, assim, os estudos por um tempo, fiquei um tempão sem estudar. E aí, quando o concurso do TCDF reabriu, foi aquele segundo arrependimento, né? Falei, pô, se eu tivesse estudado durante esse tempo, foi 1 ano mais ou menos, eu poderia chegar bem na prova. E aí foi ali que eu decidi, falei, não, agora eu vou começar a estudar de novo, e aí agora dessa vez vai ser até chegar à prova e até passar. E aí, como que você montou esse plano de estudos aí que você citou do Excel? Fiz assim, eu peguei as principais matérias, né? Então, eu acho que, se não me engano, foram 10 ou 12 matérias no início, e aí eu ordenei elas ali, e aí ia passando de uma para outra. Quanto tempo, mais ou menos, cada uma? Variava muito. Tinha matéria que eu ficava 1 hora e meia, e tinha matéria que eu demorava o dia todo, até 2 dias, assim. Eu não gostava de quebrar antes de terminar ou uma aula do PDF ou um tema inteiro. Então, assim, se pegava um tema muito denso, às vezes eu ficava 1, 2 dias e aí passava para a próxima. E ia fazendo dessa forma. O que eu gostava de fazer, assim, era todos os dias fazer 4 coisas. Era estudar o PDF, fazer questões, estudar a lei seca e revisar. Isso eu tentava fazer todos os dias. Agora, de ficar mudando de matéria para outra, não tinha muita métrica, não. E você organizava as revisões como? Grifava, fazia resumos? Eu tentei durante um tempo, nos ciclos anteriores, né, estudar por resumo, não acostumei. Eu achava que eu perdia muito tempo fazendo resumo, então acabei abandonando.
E aí agora nesse ciclo recente eu revisava pelo próprio PDF. Então eu grifava ele todo, fazia minhas anotações ali, ficava todo marcado e todo cheio de caixinhas ali, né, de anotação. E aí eu revisava assim, eu baixei um aplicativozinho que me dava um cronograma de revisões e eu gostava de revisar assim depois de um dia, 7 dias, 15, 30 e 90. Eu não seguia muito bem a risca, assim. Para mim, a mais importante era a revisão do dia seguinte, né? Que aí eu tinha estudado a matéria, então no outro dia eu revisava e fazia a primeira bateria de questões, que era do PDF. Então essa para mim era a mais importante. E aí as outras variava assim de como que estava a matéria na minha cabeça. Então chegava na hora de revisar ali, eu olhava no aplicativo, mas eu estava lembrando de muita coisa, eu pulava, entendeu? E se eu achava que eu estava esquecendo, eu revisava bem, se precisasse eu até voltava para o PDF, lia de novo. E você tem ideia mais ou menos de quantas questões você fez nesse período? Eu tenho assim, pelo sistema de questões, eu fiz poucas. Eu acho que foi até um dos erros na minha preparação, assim. Eu olhei lá e foram 1.500 e poucas questões. Bem pouco, assim, comparado com outros candidatos, né? Que fazem aí 20, 30, 50 mil questões. E fora essas, as do PDF. As do PDF eu fiz todas, porque eu acho que é importante, é uma primeira revisão, os professores já selecionam questões ali que tem a ver com o assunto que a gente está estudando e tal. Então, todas as do PDF, mais essas 1.500 por fora. Mas eu acho que eu poderia ter feito mais, assim, durante a minha rotina, eu priorizava muito o estudo de coisa nova e a revisão pelos grifos ali. E eu acabava deixando questão para o final do dia. E aí tinha dia que acontecia alguma coisa, tinha que sair, alguma coisa assim, e a questão ficava para outro dia. Então, muitas vezes ficando para outro dia, acabou atrasando um pouco, eu fiz poucas questões, eu acho. Simulados, você fez? Eu comecei a fazer simulado, mais ou menos, eu acho que 2 ou 3 semanas depois que saiu o edital da CGU, né? Porque aí até lá eu já tinha decidido que eu ia fazer mesmo a CGU, né? Antes disso eu estava na dúvida entre TCU e CGU, mas assim, já mais pendente para CGU desde o meio do ano, né? Então o edital saiu mais para o fim do ano, eu já tinha decidido, e aí confirmei e falei, vou fazer CGU mesmo. E aí no primeiro momento, quando sai o edital, a gente tem muita coisa para adaptar, né? Matéria que estava estudando e que não iria mais cair, matéria que veio a mais e que é uma novidade, você vai ter que estudar. Então eu achava que os primeiros simulados não fazia muito sentido eu fazer, porque eu não sabia a matéria, às vezes eu ia ler a questão, não ia nem saber o que estava perguntando. Então eu esperei ali umas 2, 3 semanas para poder me inteirar melhor do que tinha vindo de novidade, né? E aí comecei a fazer. E aí fiz assim, todo final de semana eu fazia um simulado, e de vez em quando, assim, quando não dava tempo de fazer no domingo, né, que era o dia que eu tirava para ver, o simulado é bom assim, até para ver quanto tempo você demora para fazer aquela quantidade de questões, né, como é que você está evoluindo. Só que às vezes não dava tempo de fazer no dia por algum compromisso. Aí eu salvava ele lá e deixava para ver durante a semana. E Mas como fiz. foi a sua evolução? Os primeiros simulados, eu já fui bem desde o início, né, por causa das matérias que eu estava estudando de antes. E assim, eu tentava não melhorar a minha posição nos simulados, mas comparar com os outros nomes que eu vi ali que estavam fazendo também os simulados, ver se eu estava mais ou menos junto ou não. Então, se eu fiz um simulado hoje, e aí na semana que vem eu fiquei muito abaixo de uma outra pessoa que fez junto comigo ali, eu tentava ver o que eu errei, estudar melhor. Mas assim, não me pegava muito nisso também. Eu acho que o simulado é bom porque, assim, os professores, eles selecionam as questões que vão colocar no simulado com base no que eles acham que tem mais chance de cair na prova. Então, assim, uma preocupação muito grande é, por exemplo, jurisprudência de direito administrativo, de direito constitucional. Então, os simulados, para mim, eram uma boa forma de ver jurisprudência nova, de ver o que os professores achavam que ia cair. Então, eu pegava os simulados ali, fazia, depois eu via o que eu errei, ia lá e revisava cada um dos pontos, assim. A minha ideia de evolução era essa. E na reta final, como que foi a sua semana que antecedeu a prova, a véspera também? Você estudou, descansou? Não, estudei normal. O que eu mudei, assim, principalmente depois que saiu o edital, né? Primeiro, intensificar as matérias novas, né? O que tinha de novidade, que eu não estava estudando ainda. E aí, quando foi chegando na reta final, eu fui migrando cada vez mais para a revisão e tirando os conteúdos novos. Eu acho que eu cheguei, assim, olhando para o edital, eu cheguei a estudar tudo que tinha de conteúdo no edital lá. Talvez não com a mesma profundidade de todos os assuntos, mas eu estudei tudo que eu achava que iria cair, né? Então, chegou no final, eu fiquei muito nas revisões ali, revendo o que eu já tinha lido e tal, diminuí ainda a quantidade de questões, porque eu achava que na reta final não compensava muito eu ficar fazendo questão nova, ficar preocupado ali com alguma coisa que eu errasse e tal. Nas últimas semanas eu não fiz simulado,
mas mais porque eu fiz a prova do TCU uma semana antes, né, para poder ter uma noção de como era a prova da FGV. Eu nunca tinha feito, assim, ao vivo mesmo uma prova da FGV, né, Como que inclusive, foi? inclusive me atrapalhou muito, porque, assim, não era um concurso que eu estava estudando, né, o TCU, tinha muita matéria a mais além da CGU. E aí eu fui fazer a prova e eu fiquei com a sensação de que eu não teria tempo de fazer a prova da CGU. A prova do TCU foi muito pesada em todas as matérias, e aí, assim, a prova da CGU tinha de manhã 30 questões, né? Sendo que uma dessas matérias era português, da FGV, que é bem famosa, e a discursiva, né? E eram duas questões, uma de 90 linhas e uma de 15 linhas. E aí, assim, o tempo já seria corrido. E quando eu fiz a prova do TCU e eu vi que todas as questões eram gigantes e bem densas, assim, eu pensei, pô, não vou ter tempo. Eu vou chegar lá e vou fazer metade das questões, fazer metade da discursiva e vou entregar a prova e vou embora. Então me preocupou bastante, assim, mas deu tempo de fazer. Do limite, mas deu. Então, quando você saiu da prova, como que foi? Teve a sensação que tinha ido bem na CGU? Não tive. Eu não sei se é porque a gente foca tanto, assim, estuda tanto os assuntos, que a gente foca só nos erros, assim. Então eu saí da CGU lembrando só do que eu tinha errado. Eu saí, eu lembrava todas as questões, assim. Eu passei uma questão errada pro gabarito, inclusive. E, assim, numa prova desse nível, uma questão que você perde ali pode mudar muita coisa. E era uma das questões que eu tinha certeza e era de português, inclusive. Então doeu bastante, assim, eu saí bem preocupado. Eu lembro que um amigo meu que fez também a prova mandou um áudio perguntando como eu tinha ido. E aí eu falei, pô, eu acho que não foi dessa vez, vou continuar estudando mais um pouco e tal. E aí foi só quando saiu o gabarito que eu vi que tinha ido muito bem, assim. E para a prova discursiva, como que você se preparou? Eu comecei a me preparar para a prova discursiva, eu acho que mais ou menos um mês antes de sair o edital, em outubro, né? Quando estavam aqueles boatos de que ia sair e tal, aí eu comecei a estudar. E aí, assim, além do estudo comum, né, do estudo normal, que é de entender, porque eu acho que o principal da prova discursiva é saber o conteúdo, né? É o que faz mais diferença, assim, as regras de português e tal, isso é minoritário. E aí, assim, além de estudar o conteúdo, o que eu fazia era fazer uma discursiva por semana e mandar para a correção do professor, né? Então, assim, a primeira que eu fiz, eu tomei um susto, porque eu demorei quase 4 horas para fazer uma redação de 90 linhas, e aí na CGU era uma de 90 e uma de 15. E aí eu vi que eu estava bem enferrujado e ia precisar treinar muito. Mas muito era coisa assim, de escrever mesmo, a gente não está acostumado a escrever com caneta hoje em dia, né? Então estava destreinado. E aí, assim, na própria, as técnicas de dissertação, eu estava bem enferrujado, então eu não lembrava de conectivos para poder fazer rápido ali, né, conectar as ideias, fazer uma estrutura ali na hora, e aí foi isso que eu fui treinando, assim. Aí, assim, toda semana eu fui melhorando um pouquinho, eu acho que eu fiz no total, assim, umas 30 discursivas, nem todas foram corrigidas, algumas eu fiz só para treinar em casa mesmo, para escrever mais rápido, e aí fui melhorando, assim. Eu sei que a última que eu mandei para correção, as últimas, assim, ficava mais ou menos em 2 horas de discursiva. E, assim, para fazer a prova eu achava que era um tempo bom. Então, a minha meta era essa. Em casa, eu treinava fazendo mais ou menos um rascunho, né? Eu sabia que o rascunho completo não daria tempo de eu fazer. Eu já tive, inclusive, uma experiência ruim com rascunho em reprovações anteriores, de fazer rascunho na prova e não dar tempo de terminar e ter que entregar a prova sem fazer. Então, eu sabia que para essa prova eu não teria tempo de fazer rascunho. Mas eu treinava da forma como os professores ensinam, fazendo um esqueleto ali, mais ou menos, né? Colocar as ideias principais de cada parágrafo, ver como é que eu ia ligar essas ideias e tal, e depois passar limpo direto. Só que aí no dia da prova da CGU, nem isso eu fiz. Porque como é que eu me planejei, né? Começou a prova, então eram 4 horas e meia de prova, e eu tinha essas 30 questões de português, inglês e administração pública, e as 2 discursivas. E aí eu pensei assim, eu vou começar a prova aqui, vou por administração pública, depois português, depois inglês. Quando tiver mais ou menos 1 hora de prova, eu vejo ali mais uns 10 a 15 minutos e vou para a discursiva. E aí quando chegou nesse momento que eu fui para a discursiva, eu ainda não tinha terminado a prova de português, eu tinha feito quase todas de administração pública, mas deixei algumas em branco com dúvida e não tinha feito inglês ainda. Em inglês tinha um texto de 2, 3 páginas para responder 5 questões. E aí fui para a discursiva. Aí eu olhei e falei, não vou fazer nem esqueleto. Vou responder diretão. Um pouco do que ajudou foi que, principalmente a de 90 linhas, ela era de AFO, então era um assunto que eu tinha bastante familiaridade, né? E ela era dividida em tópicos, então era meio que responder diretamente os tópicos ali, não precisava pensar muito assim em estrutura, vou fazer a introdução, conclusão e tal, não, era só responder ali e pronto. E aí fiz diretão, minha mão tremia na hora de fazer, assim, eu achava que não ia dar tempo, mas Qual que assim, foi a sua aí nota? eu tirei na objetiva 93 de 110 e na discursiva 61,25 de 70.
Notaça. Foi uma nota boa, assim, mas na discursiva eu não tinha ideia, assim, é difícil saber quanto que a gente vai tirar. Mas você saiu com essa sensação também, que tinha feito uma boa prova, tanto objetiva quanto discursiva. Na objetiva eu não tinha ideia, assim, eu achava que talvez eu teria ido muito mal. Na discursiva eu já sabia que eu tinha conseguido pelo menos responder quase tudo. Porque como ela era dividida em tópicos, não tem aquela sensação de que, eu errei tudo, assim, porque você pode, assim, não ter certeza em um tópico, em outro. Mas Na você questão... não focou nos erros, né? Na objetiva você Isso, focou. exatamente. Mas aí na discursiva, assim, como tinham vários tópicos, eu sabia, esse eu respondi bem. Então não é possível que eu vou tirar uma nota que vai me eliminar desse concurso, né? Ainda mais porque quando saiu o gabarito da objetiva, eu vi que eu tirei 90 no primeiro gabarito 92, aí depois eles retificaram uma questão e eu ganhei mais um ponto, né? E aí eu fiz umas contas e eu falei, eu tenho que ir muito, muito, muito mal na discursiva para me tirar das vagas, né? E qual que foi a sua sensação quando você viu o seu nome realmente em primeiro lugar? É uma sensação muito, muito boa. Eu acho que, mas assim, a sensação melhor foi no dia do gabarito, realmente. Foi o dia que eu fiquei mais nervoso, que eu fiquei mais ansioso e o dia que eu vibrei mais, assim, quando eu vi a minha nota. Mas assim, depois que sai o nome também é um negócio esquisito. Ver o nome em primeiro lugar, assim, a gente nunca imagina, né? Porque eu estudei para passar dentro das vagas, eu sabia que eu estava num nível bom de estudo, mas não imaginei que eu ia passar em primeiro, de forma alguma. Então, quando você vê o nome em primeiro, é uma sensação bem boa mesmo. E Guilherme, como que você conheceu Estratégia? Eu conheci tem muito tempo já. Eu lembro que para o segundo concurso que eu estudei, do Detran, eu já usei material do Estratégia. Eu acho que na época eu não usei assinatura ainda, nem lembro se tinha. Eu lembro que eu comprava os materiais, né? E aí eu usava ele, uns outros materiais, e eu vi que eu acabei abandonando os outros e focando só no Estratégia, porque era um material bem direto e bem completo, né? Então, já tem muito tempo já. E aí, a partir de então, toda vez que eu resolvi estudar, eu já focava nesse material. E das ferramentas do Estratégia, o que você prefere, mais utiliza? Fala um pouquinho. Eu usei basicamente os PDFs e o sistema de questão. Eu não usava muito vídeos, usava assim, na reta final eu usei bastante. Os vídeos para aprender matéria nova eu quase não usei, mas esses de revisão de jurisprudência, revisão de véspera, esses eu usei muito e eu achei que ajudaram bastante, assim. Agora os PDFs eu li todos eles várias vezes e fiz muitas, muitas e muitas questões. E Guilherme, agora no fim do ano a gente tem o baile dos primeiros, não sei se você sabe, mas você agora está convidadíssimo, o primeiro colocado geral no concurso da CGU para auditor. Então, fim do ano a gente se encontra aqui novamente para essa festa, para coroar a sua aprovação, tá bom? Para comemorar bastante. E eu já quero agora te pedir para deixar uma mensagem para quem está assistindo, para quem está estudando principalmente, de motivação. Você sabe que esse período de estudos, essa trajetória não é fácil, né? Então deixa aí a sua dica ou agradecimento também, fica à vontade. Sim, tranquilo. Eu acho que assim, o estudo para concurso, ele é como se fosse uma corrida com obstáculos, que cada pessoa sai de um lugar que não sabe onde é, chega em algum lugar que não sabe onde é, e não sabe quais são os obstáculos que vai ter no caminho. Então, assim, tem gente que desenha uma linha, começa a estudar e é uma reta até a aprovação, mas a maioria das pessoas não, vai ter muitos obstáculos, vai ter muitas dificuldades. Então, eu acho que o segredo é insistir. Assim, reprovou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, continue insistindo, que se você estiver estudando de verdade, vai conseguir passar. Tá certo, Guilherme, muito obrigada pelas dicas aí, Obrigado, pela mensagem que você deixou, viu, pela sua presença aqui no Estratégia. E para você que está assistindo, eu espero que você tenha gostado dessa entrevista. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, seu comentário também, parabenizando o Guilherme. E se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos, acesse estrategiaconcursos.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau.